Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas últimas aulas a gente tem trabalhado aí o conceito de função afim. Então vimos a definição de função afim, vimos o que caracteriza uma função afim, vimos como uma função afim é crescente, decrescente. Então, para a gente fechar essa parte conceitual, nós vamos estudar hoje o gráfico de uma função afim. Bom, antes de abordar o gráfico da função afim propriamente dito, observe aqui comigo o seguinte. Considere aqui dois pontos A e B do plano cartesiano, onde o ponto A tem coordenadas x, a, y, a e o ponto B tem coordenadas x, b, y, b. Bom, então nosso objetivo é encontrar uma expressão que nos dê a distância entre esses dois pontos em função das coordenadas de A e B. Bom, então repare comigo uma coisa. Primeiro, eu vou traçar uma paralela ao eixo x passando por A. Agora, eu vou traçar uma paralela ao eixo y passando por B. Dessa maneira, nós formamos aqui um triângulo retângulo. Perfeito? Bom, a medida desse cateto vai ser dada como? Nós temos que a medida desse cateto vai ser o quê? Vai ser xb menos xa. Analogamente, nós temos o quê? Nós temos que a medida desse cateto vai ser o quê? Vai ser yb menos ya. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo ABC, retângulo em C, em que a hipotenusa é AB e os catetos são AC e BC. Lembrando das nossas aulas de geometria plana, nós temos o quê? A gente pode usar o teorema de Pitágoras. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, nós temos que a distância de A até B elevado ao quadrado vai ser igual a quê? Xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. Dessa forma, nós temos o quê? Nós temos, então, que a distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, dados dois pontos A e B de coordenadas xa, ya e xb, yb, respectivamente, a distância entre esses dois pontos é dada através dessa raiz quadrada. Bom, esse resultado é importante para a gente chegar à conclusão de como é o gráfico da função afim, que é o que a gente vai ver agora. Bom, então, lembrando aqui, uma função afim é uma função f de R em R, onde para cada x, f de x é igual a x mais b, onde a e b são constantes reais. Bom, então, considera aqui três pontos A, B e C que pertencem ao gráfico da função afim. Bom, sendo assim, se a abscissa de A é xa e A pertence ao gráfico da função afim, então a ordenada de A vai ser o quê? Vai ser A xa mais B. Analogamente, nós temos que se a abscissa de B é xb, então a ordenada de B será o quê? AXB mais B. Da mesma maneira, nós temos que
a ordenada de C vai ser AXC mais B. Bom, a gente acabou de ver como se calcula a distância entre dois pontos, né? Então, por exemplo, digamos que temos aqui essa distância de A até B. Essa distância de A até B, ela vai ser dada por raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais... Aí repara o seguinte, yb menos y ao quadrado. Esse menos esse b cancela. Vamos ficar apenas com o quê? Com AXB menos AXA. AXB menos AXA, podemos colocar uma evidência. Logo, essa diferença fica A vezes XB menos XA, tudo isso o quê? Ao quadrado. Tá ok? Bom, então, isso aqui fica raiz de xb menos xa ao quadrado, mais esse produto sendo elevado ao quadrado, nós temos a ao quadrado vezes xb menos xa ao quadrado. Sendo assim, repare que nós temos xb menos xa ao quadrado em ambas as parcelas. Então, a gente pode colocar em evidência. Colocando em evidência, isso aqui fica raiz de xb menos xa ao quadrado vezes 1 mais ao quadrado. Então, extraindo ele da raiz quadrada, e aí pela nossa situação nós temos que xb é maior que xa, xb sendo maior que xa, esse xb menos xa é positivo, então ele sai da raiz como o próprio xb menos xa. Tudo isso vezes a raiz de 1 mais a ao quadrado. Então, essa é a distância de A até B. Correto? Bom, por um processo análogo, vamos determinar a distância de B até C e a distância de A até C. Só que, se nós repararmos bem, por exemplo, distância de B até C vai ser xc menos, a raiz de xc menos xb ao quadrado, e aí quando a gente fizer a subtração desses dois, vai ser o quê? AXC mais B menos AXB mais B. Então, o B vai cortar, vai ficar AXC menos AXB, ou seja, a conta vai ser basicamente a mesma. A única diferença é que aqui, em vez de estar A e B, aqui vai estar o quê? B e C, certo? Então, como o processo é análogo, nós temos o quê? Que a distância de B até C vai ficar XC menos XB vezes a raiz de 1 mais ao quadrado. Da mesma forma, distância de A até C vai ser raiz de xc menos xa ao quadrado mais a raiz de AXC mais B menos AXA mais B. Vai simplificar, vai ficar AXC menos AXA, ou seja, vai dar a mesma coisa. Então, a distância de A até C é xc menos xa
vezes a raiz de 1 mais ao quadrado. Então, repare que nós temos aqui as três distâncias. De A até B, de B até C e de A até C. Temos essas três distâncias. Bom, o que a gente tem que observar é o seguinte. Somemos essas duas aqui, ó. A distância de A até B mais a distância de B até C vai ser igual a quem? A xb menos xa vezes a raiz de 1 mais A ao quadrado mais o quê? A raiz de xc menos xb vezes a raiz de 1 mais ao quadrado. Então, nós temos a raiz de 1 mais A ao quadrado e ambas as parcelas. Colocando essa raiz em evidência, nós temos, então, a raiz de 1 mais A ao quadrado vezes xb menos xa mais o quê? xc menos xb. Dessa forma, xb menos xb cancela. Então, nós ficamos então com o quê? Com xc menos xa vezes esse cara. Que é a raiz de 1 mais A ao quadrado. E se a gente reparar, o que é xc menos xa vezes a raiz de 1 mais A ao quadrado? Isso daqui nada mais é do que o quê? Do que a distância de A até C. Bom, tá, tudo bem. E daí? O que tem a ver a soma dessas distâncias ser igual a essa com o gráfico da função afim? Bom, só a gente reparar, né? Essa distância mais essa está sendo igual a essa. Ou seja, esse caminho está sendo igual a esse. A distância, né, o comprimento desse caminho está sendo igual a esse. Sendo que, teoricamente, se esses pontos não estão alinhados, esse caminho deveria ser mais longo que esse. Como a soma dessas medidas está dando exatamente AC, o que nós temos então? Nós temos então que esse ponto B ele está sobre quem? Ele está sobre esse segmento AC. É a única maneira que nós temos de a soma das medidas desses dois segmentos ser exatamente igual a quem? Ser exatamente igual a AC. Então, dessa forma, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir, então, que esses três pontos, A, B e C, estão alinhados. Em outras palavras, esses três pontos são o quê? São colineares, eles pertencem a uma mesma reta. Então, dado três pontos quaisquer do gráfico da função afim, se eles estão sempre alinhados, se eles são sempre colineares, nós podemos concluir, então, que o gráfico de uma função afim, ele é uma reta. Bem, então, a gente conclui que o gráfico da função afim é uma reta. Bom, considere, então, aqui um seguinte exemplo. Nós temos aqui a função afim, cuja lei de formação é 2x mais 4. Bom, para a gente obter uma reta, basta nós termos dois pontos. Correto? Usualmente, o que a gente costuma fazer é pegar o ponto em que a abscissa é zero e o ponto em que a ordenada é zero, ou seja, os pontos de interseção com os eixos coordenados. Bom, ou seja, então quando o x for zero, a f vai ser quanto? Vai ser 4, ou seja, ela intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0, 4. Quando o f de x for zero, ou seja, quando a ordenada for zero, nós temos então o quê? Que a abscissa é menos 2, ou seja, então ela intersecta o eixo das abscissas no ponto menos 2, 0. Então, tendo esses dois pontos, traçamos essa reta, que é exatamente o gráfico da função afim. Então, nós temos essa reta, cuja equação é y igual a 2x mais 4. Bem, então na nossa próxima aula,
a gente vai continuar fazendo aí uma análise, um estudo sobre o gráfico da função afim, que nós já sabemos que é uma reta. E dessa maneira, nossa aula acaba aqui.